A história dos desigrejados é o maior engano e desespero da liderança evangélica. Entenda o porquê. Então, olha aqui, o seu líder, o seu pastor, nunca vai ler esses textos lá na sua comunidade, na sua igreja. E se ler, ele não vai explicar. E se explicar, ele vai explicar de uma forma distorcida. Eu vou explicar para você por que desigrejado é um desespero. Esse termo não existe. Dá uma conferida em 2 Crônicas, capítulo 2, versos 5 e 6. Quando Salomão propôs no coração construir o templo, ele falou assim: eu vou construir uma casa para Deus, mas os céus não podem conter a Deus, e os céus dos céus não podem contê-lo. Como ele caberia numa casa? Como uma casa conteria a Deus? Você está entendendo que Salomão, o homem mais sábio que pisou na terra, entendeu que uma casa não pode conter Deus? Deus não moraria numa casa? Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 47 e 48, Lucas vai dizer assim: Salomão construiu uma casa para Deus, mas Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Claro como água, Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Ainda em Atos 17, 24 diz o seguinte: o Deus que fez os céus e a terra não habita em templos feitos por mãos humanas. Então não é o prédio, a construção, o lugar que se frequenta que é a igreja de Deus. Então sair do prédio, sair do lugar, da placa, da denominação, do CNPJ, não é sair da igreja, não é sair da casa de Deus. Esses textos estão mais claros. Então, como que é, ou o que é a igreja de Deus? Aí, então vai para 1 Coríntios 6, 19. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós? Não é em placa, parede, construção num lugar. Ele habita em você, ok? 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, vai dizer o seguinte: a casa de Deus é feita de pedras vivas, não de pedras tiradas da natureza ou de tijolo. A casa de Deus são as pedras vivas que sois vós. Você, eu, qualquer um que crê em Cristo, é a pedra viva que forma a construção do templo. E Hebreus 3,6 diz o seguinte: a casa de Deus que sois vós, ok? Então ele não habita em casas feitas por mãos humanas, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Se os céus não podem conter a Deus, e os céus dos céus também não podem contê-lo, como uma casa conteria a Deus? O desespero que eu falei para vocês é esse. Então, o que eles acham? A igreja de Cristo é o lugar onde se frequenta. A igreja de Cristo é a placa. A igreja de Cristo é a denominação. A igreja de Cristo é o CNPJ. Se sair deste lugar, saiu da igreja. Se o templo sou eu, se ele habita em mim, se ele não habita em casas feitas por mãos humanas, eu sou a pedra viva que formo a casa de Deus. Se a casa de Deus sois vós, como está escrito em Hebreus, ou seja, sou eu, como é que eu saí da igreja? Eu saí da construção, eu saí do prédio, eu saí do lugar, eu saí da placa, eu saí da denominação, eu saí do CNPJ, mas eu continuo crendo em Cristo, eu continuo orando, continuo lendo a Bíblia, continuo pregando o Evangelho, tentando viver o Evangelho. Como assim que eu saí da igreja? Você está entendendo que é um engano, uma falácia, uma atitude de desespero? Cuidado, hein? Cuidado para você não ser um desigrejado. A lenha tem que estar no meio, tá? Entenda uma coisa: o que é a igreja? É o corpo místico de Cristo. No mundo inteiro, onde houver uma pessoa que crê em Cristo, ele faz parte da igreja. Então, a igreja não é um lugar que se frequenta, é o corpo místico de Cristo. Tá claro para você?